Tá massa, João. Fico muito feliz aí de ter sido convidado. Falar sobre arquitetura sempre é uma coisa que me agrada, gosto. É um papo que me interessa, é um papo que eu acho que a gente devia ampliar mais. Estava conversando ontem à noite com os colegas arquitetos durante a premiação do IAB, falando justamente isso, com o André do Azucanga e com o Zé, o arquiteto, a gente conversando e falando disso, assim, da gente ocupar espaços e eu acho que o nosso papo, o nosso assunto, ele é um assunto massa e ele é um assunto que devia estar na mesa do bar, devia estar no cotidiano das pessoas e não só assim na coisa acadêmica ou nos grupos, nas associações de arquitetos. Bom, eu vou. Pois não. Estou vendo aqui que estão dizendo que estão me ouvindo bem e que você está baixo. Tá, tu está me escutando bem aí? Perfeito, estou te ouvindo perfeito. Não sei se... Ah, agora vai. Agora conectou. Melhorou, gente? Eu tava desconectado, meu microfone. Eu acho que agora vai melhorar. Bom, pode continuar, Pablo. Então, se o seu tá bom, aí Tá bom, vambora. tranquilo. Então vamos lá. Então, bom, para quem não me conhece, Pablo Patriota, eu tenho hoje como meu principal negócio, motor de vida, o escritório Pablo Patriota Arquitetos Associados. Hoje a gente vai falar aqui sobre a Casa Discreta, um projeto que, assim, uma das minhas casas preferidas de tudo que a gente produziu até hoje. E que eu espero muito que a gente, assim, eu já apresentei essa casa em algumas palestras e tal, mas hoje é a primeira vez que eu vou fazer uma apresentação só dela. Então, isso está me parecendo muito interessante poder falar mais detalhadamente, mostrar umas fotos que não são normalmente não foram publicadas, não estão nos sites, nas revistas onde ela saiu e tal. Então, a gente vai ter uma oportunidade assim de falar um pouco mais aprofundadamente sobre essa casa. Explicando para vocês, o meu escritório chama Pablo Patriota Arquitetos, mas eu estou completando 20 anos de profissão ano que vem. Sou formado pela Universidade Federal de Pernambuco, me formei em 2006, e entre 2010 e 2024 eu trabalhei, eu fundei o escritório do Gira Arquitetura e trabalhei esses 14 anos sob a bandeira de Gira Arquitetura. Vamos dizer assim, era a minha antiga banda, onde eu tenho uma produção de arquitetura que muito me orgulha, e a gente sempre trabalhou muito focado, o escritório da gente é em Caruaru, né, a segunda maior, assim, a capital do interior do estado de Pernambuco, e a gente sempre focou a nossa atuação aqui no interior de Pernambuco, assim, nunca foi uma meta, exportar os projetos ou ocupar a capital e tal. A gente achou esse caminho como um caminho de interesse e foram 14 anos produzindo isso, até que esse ano eu monto o Pablo Patriota Arquitetos. Eu estou completando agora exatamente o primeiro ano do escritório, estou terminando esse ano muito feliz, porque sendo o primeiro ano do escritório, supera até minha expectativa de a gente hoje teve premiação do IAB, a gente foi contemplado, premiação do CAL, a gente foi contemplado, projeto publicado. Então, assim, de fato, é um ano muito especial para mim e um ano que eu sinto pela idade, pelo tempo de atuação, que tem uma arquitetura muito mais madura saindo de mim, da minha cabeça. E hoje, o Pablo Patriota Arquitetos, a gente
tem desenvolvido projetos recentemente. Estamos com uma atuação nesse momento de afirmação de identidade. Eu tenho focado muito nisso, assim. Eu gosto muito de falar o nome dessa coisa, assim. A gente produz arquitetura contemporânea nordestina, tá? A gente não está querendo aqui no escritório, não é meta da gente tentar fazer o projeto de Zaha Hadid, ou tentar ser Márcio Kogan, ou tentar trazer uma arquitetura que vem de fora para dentro, mas sim pegar tudo isso que a gente estuda, que a gente escuta, mas de alguma forma olhar o contrário, olhar para dentro, olhar para o fazer, olhar para a tradição, olhar para os materiais locais, para o saber fazer local. E a nossa arquitetura hoje busca de forma muito objetiva essa afirmação de identidade, de uma arquitetura contemporânea nordestina. Eu acho que isso aí a gente fala de uma forma coletiva, porque eu acho que hoje tem outros escritórios, como o próprio Azul Tanga, que passou aqui no, no, na sua live já, e tem esse traço muito forte. A gente tem a galera do Lins Arquitetos, que faz um trabalho fantástico, a NEBR, que faz um trabalho massa. Então, a gente tem alguns escritórios no Nordeste que tem esse orgulho de ter um traço nordestino, e eu acho que é momento da gente afirmar isso com cada dia mais potência. O escritório geral é assim, dentro desse meu pequeno, resumindo, um pequeno currículo, o geral foi um escritório com uma produção muito relevante para um escritório no interior do estado, ou seja, além da gente estar fora do eixo Rio-São Paulo, a gente nem na capital do estado de Pernambuco nunca fez questão de estar. Então, e a gente já teve aí prêmio da ABM, melhor empresarial, melhor edifício empresarial do ano. Já participamos de 2 bienais internacionais, né? Já tivemos o Clodoaldo Sampaio participando da Bienal Internacional de Quito, no Equador, e o Wilton Lira, que é esse residencial, as casinhas bruxinhas aqui em Ladeira, que esse projeto esteve na Bienal Internacional de Arquitetura de Veneza, em 2014, num painel que contava aí os 100 anos da arquitetura brasileira. Então, isso foi a gente está lá no meio daquele painel que contava os 100 anos da arquitetura brasileira, foi motivo assim, de um dos maiores orgulhos da vida. E o assunto de hoje, né, a Casa Discreta, e a gente teve dezenas de publicações mundo afora, de 2023 por diante, quando ela ficou pronta. E hoje a gente vai tratar dela assim, com um pouco mais de detalhes. Bom, o Geral Arquitetura, fechando essa questão de repercussão da nossa arquitetura regional para fora, para o mundo, né? Assim, nos últimos anos a gente teve o Clodoaldo Sampaio, o Sobrados no Jardim, participando sempre e sendo indicado para a obra do ano do Arcdale, seja do Arcdale Brasil, como do Arcdale Hong Kong, não, do inglês. E a gente, nos últimos anos, de 22, 23, 24, sempre teve obras nossas sendo indicadas à obra do ano, o Builder of the Year, e Casa Copa, Casa Neblina, Casa Discreta, sempre estiveram lá, além da gente ter assim, algumas publicações em revistas impressas, como o Projeto IAU, né, o que nos deixa assim, extremamente felizes. E hoje, explicando assim, eu queria, antes de entrar na casa, explicar, já usando assim alguns croquis da casa, alguma coisa, mas explicar para vocês um pouco como é que funciona o processo de projeto, tá? Ô, Pablo, Sendo hoje uma oportunidade de a gente falar sobre um projeto específico, Pablo, pois não? perdão, eu posso te pedir só um favor? Pois não? A gente estava conversando anteriormente sobre a questão da casa do João Gomes, né? Eu achei muito interessante o que você falou e conectando com o que você estava falando dessa produção nordestina, do orgulho que você tem em participar dessa produção. Você poderia repetir aquilo que você disse para mim? Que eu achei Ah, muito já. interessante. Não, Aí a gente entra no projeto, só para uma a introdução. gente estava especulando e conversando, trocando ideia antes de entrar aqui na live,
sobre toda essa repercussão que houve nessas semanas por conta da fala do João Gomes, o que foi ótimo, pensando naquela primeira fala que eu fiz de que a arquitetura é bom, é salutar que seja assunto de mesa de bar, assunto ali na hora do cafezinho com bolo. Então, Sim. João Gomes trouxe com muita força um assunto que, assim, esse assunto que ele trouxe agora já faz parte do meu cotidiano de conversas há muito tempo. E eu acho que esse assunto foi até, de certa forma, o que ele falou foi absolutamente correto e ele tem todo o direito de querer a casa como ele deseja, como ele sonha, como ele almeja. Mas eu acho que a discussão se perdeu um pouco no momento em que eu vi muitos arquitetos, assim, primeiro que muita gente correu atrás da trend apenas para apostar, para gente que faz arquitetura que não tem nada a ver, exatamente a arquitetura que ele estava criticando, Aham. saiu muito post e tal, como se tivesse, se essa Se galera esse fizesse estúdio coisa fizesse para diferente ele. disso, É. que nunca, jamais iria atendê-lo. E o que eu acho que ali tinha uma queixa, não sobre o estilo arquitetônico específico, mas sobre o receber um projeto que não tem nada a ver com o que você pediu, com o que você almeja, com o que você sonha, com o que você deseja. Então, eu não sei se eu não gosto muito de estar medindo palavras, até porque eu não estou falando diretamente sobre ninguém, mas eu acho que existe uma preguiça generalizada na nossa classe. Uma preguiça de fazer projeto, uma preguiça de detalhar diferente. É como se existisse um jeito certo de fazer porta, um jeito certo de fazer janela, um jeito certo de fazer coberta, e os arquitetos não têm mais aquela vontade de sair dessa zona de conforto e Nossa. procurar outro jeito de fazer uma coberta, outro jeito de fazer uma janela, outro jeito de fazer uma porta, sabe? Isso é muito uma coisa que me deixa muito. É, é, eu não acho isso uma coisa legal. E eu acho que a discussão entrou para um lado um pouco errado, no sentido de que eu vi muita gente revoltada. Porque quer dizer que agora tem que fazer casinha com cara de casinha de vó? Porque agora os arquitetos são contra o modernismo, a arquitetura contemporânea. Não tem nada a ver com isso, gente. O que eu faço é arquitetura contemporânea, por exemplo, e não tem nada a ver com essas coisas quadradas, com porta de 5 metros de altura, que, assim, pô, quase que se a gente fecha o olho. João, eu fiz uma viagem esses dias e você vê que uma casa num condomínio em Caruaru, ela é igualzinha a uma casa num condomínio em Cuiabá, e é igualzinha a uma casa num condomínio no Rio de Janeiro. Assim, O Brasil com 8 zonas o, bioclimáticas. pelo amor de Com... Deus, parece assim. Eu não sei o que é que as fábricas de tinta estão fazendo com as outras cores de tinta, porque assim, só se pinta de branco, preto, cinza e bege. Porcelanato é 2 ou 3 tipos ali de calacata, branco ou preto, que se usa. Pedra, parece que tem 2 ou 3 modelos que são chancelados pela sociedade, e o resto parou de usar, assim. E a estética das casas é um negócio meio automático, assim. É uma laje plana, mais baixa na parte da garagem, a sala com pedra duplo, uma laje mais alta, uma porta gigantesca. Aí, pode, se puder, bota vidro ali na frente e bota os degraus. Então, é um negócio assim meio automático. Ah. Trazendo até um pouco para a discussão do que a gente está agora, de IA, de tudo isso. Vocês estão com medo, e aí o que é que você acha? Eu estou achando o máximo isso de IA. Eu estou achando o máximo, está me ajudando pra caramba. E olha que eu sou o cara que faz esse desenho à mão aí. Uhum. Então, eu não tenho zero medo de IA. Agora, quem faz esse tipo de projeto Tem automático que ter. deve estar desesperado, pô. Porque para fazer o fácil, a IA faz bem, viu? É, Então, eu acho exato. que a gente está num ponto de virada. E, bom, é isso, assim, É, meu e para pensamento gente, vai um pouco nesse sentido, sabe? para gente entrar no projeto, uma fala sua que eu achei muito interessante, que você disse que a discussão não está na coberta, né? Ou seja, não está no telhado se é telha cerâmica, se é uma telha se é uma cobertura Claro que não. inclinada ou não, se é moderna. É boa arquitetura, né? Seja com platibanda, sem platibanda, moderna, não, é boa arquitetura, né? Responsiva às condicionantes pré-existentes. Então eu achei essa sua fala muito interessante, por isso que eu quis colocá-la aqui, para deixar registrado. Mas é isso, vamos ao que interessa, que é o projeto. Massa. Bom, João, a gente faz uma. Eu quis mostrar aqui um bastidor do que Show. acontece antes da Perfeito. primeira apresentação para o cliente, A tá? gente ama isso. Isso vem antes do anteprojeto. Tá. Então,
o meu processo de criação vai muito, quase sempre, usa um desenho como expressão, seja um desenho à mão, seja um croquis como esse, seja um croquis em cima de uma primeira modelagem que foi feita lá no Revit, seja um croquis em cima do SketchUp, seja qualquer coisa, mas o desenho como expressão do pensamento. Isso quase sempre evolui para um render, que já é um desenrolar dos pensamentos, já uma coisa mais, alguns passos além desse primeiro desenho inicial. Mas o objetivo da gente é obra, tá? A minha cabeça, ela funciona pensando em obra. A cabeça desse arquiteto aqui pensa em o que é que eu estou projetando, como é que eu vou fazer isso virar realidade. Porque a arquitetura, na minha cabeça, é obra construída. A gente está vivendo num momento da rede social, em que você vê renders fantásticos, quase tudo com uma boa pós, uma boa iluminação, fica meio legal ali no Instagram. Mas saber fazer essa receita virar bolo, eu acho que é o grande segredo e a virada de chave da boa arquitetura. Então, eu costumo dizer que projeto é documento, tá? Eu costumo dizer que eu sou extremamente rigoroso de tentar fazer que um desenho seja um pesquisador de respostas. Tá? Um projeto, para mim, não é só um pedaço da informação, não pode ser só um pedaço da informação. Como é que essa telha, como é que ela encaixa nesse metal, é o que é colado, é parafuso de rosca ligeira, é parafuso com porca, essa telha vai ter uma inclinação, de quantos graus é essa inclinação, quando essa água escorrer, ela vai cair em cima de uma calha ou ela escorre em cima do jardim. Eu acho que o desenho do projeto é que leva a gente a fazer as perguntas e que força a gente a inventar as respostas, ou descobrir, ou ter que inventar, que tirar do nada uma resposta original, ou usar uma resposta já consolidada, mas é desenhando o projeto que a gente sai de uma coisa especulativa, de um render que está ali no mundo sem gravidade do computador e passa para a vida real, com todos os condicionantes de custo e de possibilidades de se eu tenho essa mão de obra por aqui ou não. Então, eu acredito muito nessa história de que projeto é um documento. Eu gosto de usar essa palavra. Projeto é documento. Projeto tem que ser feito com muita responsabilidade. E uma premissa básica do jeito de pensar da gente, somos arquitetos construtores, tá? A gente, há alguns anos, sair da zona de conforto de ser o arquiteto que fica somente no ar-condicionado e tal. Claro que é bom e eu gosto, e aqui é um calor danado, então ficar no ar-condicionado não é ruim, não. Mas eu acho que o grande aprendizado e o grande divisor de águas entre um projeto muito bem executado e um projeto mais ou menos está lá, nessa situação da gente estar dentro da obra, explicando, além do projeto estar muito bem detalhado, a gente poder verbalizar exatamente o que a gente quer para as equipes que estão executando isso lá, e aprendendo, principalmente aprendendo, porque na obra, a obra é a grande oportunidade, é a grande pós-graduação com arquiteto. Assim. O cara que constrói coberta, ele tem anos e anos de experiência e aprofundamento num assunto muito específico. Ele tem muito a ensinar para um arquiteto. Então, assim, eu sempre que possível, eu aprendo muito como é que faz janela com o Luiz Marceneiro, eu aprendo muito como é que faz coberta com o Patrick, eu aprendo como é que coloca, como é que a coisa da elétrica funciona, trabalhando com os eletricistas, parceiros. Então, isso vai muito na nossa maneira de pensar. E a Casa Discreta, que a gente vai falar dela agora, ela é um projeto que eu divido a autoria com o Kleber Cabral, que é meu sócio na nossa construtora. A gente tem um escritório de arquitetura e a gente tem uma construtora que executa só projetos da gente, só projetos do escritório. E eu divido a autoria da Casa Discreta com o Kleber porque eu vou mostrar para vocês que durante o processo de execução, sair do plano da ideia e chegar num projeto final, muitas decisões a gente vai delegando e Kleber vai improvisando uma coisa ou outra na obra e a gente vai vendo que certas coisas não dá para ser bem assim como a gente imaginou, então tem que fazer assado e tal. Então, nessa obra especificamente, o processo de execução fez parte do processo de criação. Eu sempre digo que o processo de criação
Ele não está só no anteprojeto. Quando um arquiteto está fazendo um executivo, está lá detalhando uma esquadrinha, ele está criando. E a gente chega ao extremo de dizer que quando um arquiteto está lá na ponta, construindo, executando, e por isso nossa construção é uma construção de arquitetos, quando o arquiteto está lá na ponta executando, ele está criando ainda. Ele está ali na última etapa de criação. Então, criar é tentar não repetir. Eu gosto de botar essa frase com tentar, negrito, grandão, porque assim, a gente vai tentar, mas a gente vai repetir um monte de coisa, porque o mundo não é uma folha em branco, assim, tem muitos saberes, não dá para dizer que eu, com 20 anos quase 20 anos de experiência, não vou trazer dentro de mim uma bagagem que já veio de meus mestres, passou para mim, e do meu aprendizado nesses anos todos. E é claro que eu vou repetir soluções, mas assim, a tentativa é sempre de não repetir, é sempre de procurar fazer algo de um jeito que a gente ainda não fez. Então, o projeto da Casa Discreta, ele é de 2001, a gente projetou arquitetura, interiores, iluminação, e a gente construiu ela entre 2021 e 2022. No terreno, num condomínio urbano aqui em Caruaru, um condomínio que tem lotes grandes de 2.400 metros quadrados. A casa tem 505 metros quadrados. Os autores sou eu e Kleber, arquitetos colaboradores da equipe Regama, Renata Brito, Andressa Colim e Arthur Holanda trabalharam nesse projeto. E o paisagismo é de Milena. O paisagismo dessa casa é peça que pesa muito fortemente assim para o sucesso desse projeto. E esse projeto de Milena entendeu muito bem o que a arquitetura precisava. Alguns parceiros principais, né, nossas equipes aí da Andrade Elétrica, o pessoal de hidráulica, que foi O um pessoal grupo pode ir de mandando as Zeinho, perguntas de encanador. vocês A construção foi da nossa construtora, da e que ao locomotiva, essa final, coberta é de Patrick, um carpinteiro que está sempre com a quando gente, for pertinente, eu vou executando inserindo aqui na live. coisas, às vezes, bem complexas. E as fotografias que vocês vão ver são de Walter Dias. Bom, isso aqui é o que vem antes da primeira apresentação para o cliente, tá? Dentro dessa ideia de criar um gesto, criar uma vontade nossa, como eu acho que vocês já viram na minha fala até aqui. Criar é um objetivo, inventar é uma vontade. Então, desde o primeiro tracinho desse projeto, quando a gente vai tendo ali onde é que eu vou colocar as pessoas, eu vou ter níveis diferentes na casa, eu vou olhar para lá, para a direita, para a esquerda, mas na esquerda tem um sol, então vamos tentar colocar algum tipo de elemento que dê uma filtrada na luz do sol. Já começa a aparecer aqui uma intenção de ter alguma coisa como um septo que protege um pouco a casa da visão da rua. Era muito importante, esses clientes, quando nos procuraram, são clientes que hoje se tornaram, uma das coisas que eu me orgulho muito no processo da minha história profissional é que algumas pessoas que chegam na minha vida como clientes, durante o processo se tornam amigas. E aqui nessa casa é um caso desse, em que Oscar e Cecília se transformaram em duas pessoas queridas, são duas pessoas que eu considero meus amigos, e que, desde o início da nossa primeira conversa, assim, bateu o santo, e eu notei que eles queriam uma casa mais discreta, como diz o nome, mas uma casa que não era uma casa de ostentação, uma casa de condomínio, uma casa para se amostrar, era uma casa para eles, para a família deles, para o cotidiano deles, para a intimidade do lar deles. Então, começou a surgir essa ideia aqui desse septo amarelo, como alguma coisa assim que meio que um escudo assim entre a rua e a casa. A gente, quando vai nesse processo todo, assim, eu sempre digo que eu peguei aqui um slide que, pegando o exemplo extremo, habitação social, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, e a gente consegue fazer esse monte de solução diferente. Então, com uma casa maior, de área maior, com mais possibilidades de elementos, não iria ser diferente. Eu costumo sempre dizer que uma casa popular não precisa ter cara de casa popular, um prédio não precisa parecer com o estereótipo de um prédio, o urbanismo ele não precisa ser sem sal, e casa não precisa ser tudo igual. Volta lá para a conversa do João Gomes.
Eu chamo essas casas de casa sem libido. É uma casa sem sal, sem sabor. Tá? Você passa na frente das casas, você não vira a cara para olhar. E eu acho que o caminho de projeto que eu procuro, ele vai no outro sentido. Você pode até não gostar, pode até achar estranho, mas eu acho que vai se reconhecer que houve intenção de fazer alguma coisa diferente ali. Então, dentro dessa história do processo, posto para vocês esse interesse dos nossos clientes de não ter aquela casa para fora, eu quero aquela casa toda de vidro para todo mundo ver, para ver que eu tenho a maior casa do condomínio, não tem nada a ver com isso. A Discreta foi ganhando essa cara de uma casa como se tem camadas, tem um percurso, um promenade entre rua e casa, um espaço de transição entre o público e o privado que vai sendo descortinado aí durante o processo. A primeira visita ao terreno, a gente encontra um terreno que tem essa frente para o norte, né, aqui onde está o carro, é essa rua. Então, essa lateral aqui do lado esquerdo, poente, a gente aqui está no Nordeste, tá? E é trópico, aqui é sol de lascar, de torar. Então, a gente respeita um bocado o sol da tarde, principalmente. E a gente gosta muito e precisa muito se abrir para o leste, para o sul, sudeste, porque a gente tem dali as melhores correntes de ventilação, tá? A gente tinha vizinho do lado esquerdo, vizinho do lado direito, já consolidado, o que é já uma boa, porque a gente já consegue saber, né, o que está lá e evitar surpresas, e a gente não tinha vizinho do lado de trás. Tinha um vizinho aqui de quina que dava vista aqui de que a gente poderia perder a privacidade da casa, dependendo de como ela fosse colocada. Primeiro ponto de decisão para a elaboração desse projeto foi, isso aí é uma coisa rotineira aqui, a gente não tira árvore, só se for o jeito mesmo, sabe? A gente sempre tenta deixar as árvores por lá e tal, e vocês vão perceber daqui a pouco nas fotografias que essa decisão de deixar as árvores faz toda a diferença na ambiência do negócio depois que a coisa está pronta. Então, a gente identificou essa clareirazinha aqui, assim, nesse formato de L, em que só tinha ali um mandacaru, uma coisa fácil da gente replicar, inclusive um pedaço dele foi replantado e está lá, mas a gente encontrou já uma pista que confluiu junto com a outra informação, que é a da orientação solar. Então, visto isso, eu estou trazendo aqui uns croquis que eu acho que nem os clientes nunca viram. Eu fui dar uma cascavilhada para montar essa apresentação, encontrei os primeiros rabiscos, assim, em que a gente já tentava, entendendo aquela clareira, fazer uma localização. Os quartos vão estar aqui atrás, então na frente a gente vai colocar a sala, talvez os carros vão entrar aqui pela esquerda, aí aqui vai ter tem umas árvores aqui, então a gente pode criar alguma coisa, sabe? E essa plantinha vai evoluindo, já começa a surgir uma primeira ideia do que seria uma fachada, de que teria, de repente, duas cobertas. A gente já percebe. Tem muita coisa forte nesses desenhos que vocês vão perceber que vão se consolidando e se parecendo muito com a solução final. A gente percebe que a casa vai ter 2 níveis aqui, sabe? As coisas vão acontecendo de forma... aí ganhando cada croquisinho que a gente vai passando à frente, vai trazendo um pouquinho mais de informação. Aqui já começa a aparecer um desenho orgânico do que vem a ser o lago no futuro, né? Nesse croquisinho aqui, você já vê que a implantação se parece um pouco com a implantação final da casa, só que a gente ainda achava que ia ter uma curva aqui nesse CEP, que terminou não se consolidando, que os acessos aqui talvez fossem feitos em curva, e não foi bem esse o parquinho utilizado no final. Essa planta começa a evoluir, vai para uma coisa já com escala, já começa a se consolidar algo muito parecido com o desenho final. Vamos fazer uma casa em que quando os carros estiverem na garagem, o pessoal da rua aqui não consiga saber, sabe? Em vez de fazer a garagem entrando aqui pela rua, a gente entrou aproveitando que o terreno é bem grande, entramos aqui pelas laterais, a sala se consolidou aqui nesse lugar, então
começa a ver uns desenhos assim, já com um pouco mais de definição, uma coberta aí já começando a ficar parecida com a coberta que se consolidou, os dois caminhos, né, o do carro e o acesso do pedestre. Então, a coisa vai andando. Você vê que começa a ter especulação aqui sobre solução de coberta. Fui buscar na pastinha assim, os primeiros desenhos que estão assim, carregados de informação. Você vê que já está pensando na modulação. Sempre está aqui, ó, sempre. O sol vai machucar desse lado, o ventinho mais fresco vai estar vindo aqui desse lado de cá. Então, a gente... a coisa da orientação solar está o tempo inteiro no nosso processo. Esses desenhos evoluem e chegam aqui a algo já de uma consolidação da ideia de ter um septo. Aqui a primeira versão, um septo com algumas perfurações, um portal de entrada ali da casa, isso é bem parecido com o que aconteceu. Esse croquis aqui, onde a gente resolve, em vez de fazer as perfurações, baixar esse muro para uma altura que proteja a vista de quem está lá dentro, mas de dentro para fora você consiga ver, só que aqui ele ainda estava curvo, mas isso é bem parecido com a solução que se consolida. E um negócio que é muito importante no projeto dessa casa, eu gosto demais da circulação dos quartos, que não é necessariamente um corredor, mas um caminho assim semi-aberto, né? Porque do lado esquerdo, quem está indo nesse corredor, você tem as portas, do lado direito você vai tendo essa parede sinuosa, que vai deixando, como se abraçasse assim, um pedaço do jardim e trouxesse para dentro de casa. Então, esse corredor aqui já estava aqui, eu vejo nos primeiros croquis, e aí ele começa a ganhar essa estética de imaginar que essa parede que vai fechar o jardim aqui vai ser algo curvilíneo, que se consolida no projeto final. E vai se consolidando aqui o pátio interno, a ideia de quartos voltados para cá, uma suíte master com a varanda aqui no final. Na verdade, a solução final evolui para uma varanda única, mas você já tem aqui uma imaginação muito próxima de que a sala iria ter no futuro aí, ó, um nível de estar mais rebaixado em relação ao nível do jantar, uma jardineira aqui separando os dois. Então, isso é muito, muito próximo do que a gente vem a ter no desenvolvimento desse projeto. E aí, os croquis, quando vão evoluindo, trazem a uma coisa que talvez mostre que o conteúdo do que estava nesses croquis, a gente achou forte o suficiente para montar uma apresentação e chamar os clientes para darem uma olhada na primeira versão da casa. Essa imagem dela superior, assim, que vai se consolidando, e essa sim, assim, muito próximo, sabe? O lago já sendo o único elemento com formato orgânico, as cobertas já muito praticamente do jeito que acontece na obra, a garagem ali, a área de serviço como um elemento mais baixo, embaixo plana, e os elementos que criam essas placas de piso, assim, que vão se elevando. Acho que são 16 metros entre a rua e o primeiro septo. Então, esse promenário, tem uma pracinha, tem um banquinho, tem uma planta para você olhar. Então, vai criando aí um tempo entre quem estacionou o carro aqui, o visitante que estacionou o carro aqui, e saiu caminhando até chegar na porta da casa. Eu acho que existe um momento aí de transição e meio que de preparação para chegar aqui na parte onde o projeto, de fato, vai se mostrar e se revelar para ele. Esse desenho, ele confirma, ele também vai para a primeira apresentação para o cliente, ele confirma que os entendimentos da gente, de que o point está aqui, então eu não tenho um ambiente de longa permanência por ali, eu vou ter na circulação dos quartos, vou ter nas garagens, eu vou tendo lavanderia, e todos os quartos estão nesse bloco aqui. Essa casa é muito fácil de explicar. Laje plana aqui é basicamente áreas de serviço, áreas acessórias, a área social está nessa coberta, mas a área íntima está aqui. Então, você vê que tanto sala como quartos tem aqui uma ligação com essa ventilação, sul, sudeste e leste, né? Durante o solstício isso vai mudando um pouco, mas a gente vai ter sempre a recepção dessas frentes principais aí de ventilação. O percurso aqui marcado em azul, que a gente não queria uma linha reta, direta, a gente queria que tivesse um certo tempo aqui fazendo esse percurso entre a rua e o dentro, e a ideia de quebrar essa visual aqui, de quem está na rua, de entender
qual é o cotidiano dessa família. O cotidiano dessa família pertence a essa família, então é meio misterioso aqui para quem é curioso que passa do lado de fora. E aqui já confirma também a ideia da gente de liberar 100% do que estava lá de árvore e deixar lá e incorporar o que vai ser no futuro o projeto de Milena de paisagismo. Para essa primeira apresentação, a gente levou essas perspectivas e hoje, quando eu estava revisitando essas imagens, quando eu vi a apresentação, eu fiquei bem surpreso, assim, porque é impressionante como esse projeto mudou pouco entre a primeira apresentação e o que está executado lá. Impressionante. Eu acho que poucos projetos chegam, nascem e são executados sem ou com tão pouca interferência, assim. Esse projeto foi um projeto em que os clientes gostaram de primeira e confiaram na gente, assim, de uma forma fantástica. Então, vocês vão ver aqui que muita coisa que está aqui na primeira apresentação do outro projeto se consolida, se transforma em projeto executivo, se transforma em obra executada. Quando a gente vê aqui o caminho de acesso com os paralelepípedos e que esses quadrados vão subindo e tal, até chegar na posse, tá? Isso terminou se consolidando. Essa chegada e você ter essa possibilidade de chegar e entrar na casa por esse hall, ou desviar, já chegar pelos alpendres, isso também se consolidou. Essa sala de jantar, nesse nível mais elevado que a sala de estar, com esse grande móvel para a coleção de arte popular, isso se consolidou também, está na primeira revisão das imagens, a gente já tem essa definição de móvel, e esse móvel é praticamente o que está executado lá. Essa cozinha com os detalhes de ladrilho e tal, a gente, beleza, depois aparece uma pedra aqui, o ladrilho não é exatamente esse, mas é muito parecido com o que acontece no final, sabe? Isso me deixou, achei bem curioso fazer essa leitura. Nem eu tinha essa percepção de que essa casa talvez esteja aí a força da coisa, né? Essa força inicial do projeto, essa potência inicial do projeto ter chegado lá no final na execução. Mas ver como a cozinha, com o janelão, integrando com o jardim, a área de leitura que a gente tem, que fica ela funciona como uma articulação, assim, um joelho entre a parte social e a parte íntima, onde já aparece a parede de tapa de pilão, com a porta dos quartos. Isso é praticamente o que está lá. O que está lá tem uma rampa aqui que a gente criou depois, mas o espaço é exatamente esse. A sala com uma, uma parede de taipa aqui, a coberta para direito mais alto, forro de lambri, o sofá, tudo isso está muito de acordo, muito parecido com aquele primeiro croquisinho que eu mostrei lá, e vai ficar muito parecido com a foto do que vai se consolidar essa obra, essa casa. A varanda dos quartos, que a gente mostrou para os clientes, muda aqui entre o anteprojeto e o executivo, muda porque aqui a gente fez um piso mais liso, um cimento queimado, e apareceu a necessidade de uma criançada que veio, né, para habitar essa casa. Então a gente criou um piso aqui mais confortável para o joelho da garotada, mas a varanda está consolidada, inclusive até o conceito de ter um banheiro com jardim integrado, com um pouco do elemento barro. Isso aqui é muito parecido com o que se consolida e o que vem a ser depois o banheiro da casa, da suíte master. Essa foi a primeira planta que a gente apresentou dessa casa para os clientes. Então, se consolida aqui o promenade aqui desse percurso, o hallzinho, a possibilidade de você acessar a casa por esse alpendre, ou acessar a casa a partir do hall principal e chegar aqui na parte social, onde a gente tem estar e cozinha integrada. Na verdade, a gente não chama nessa casa estar e jantar. A gente chama que você entra aqui na sala de comer, que é o ambiente que condensa aí a cozinha, aquele grande armário para a coleção de arte popular, e a parte aqui de cozinha demarcada pelos ladrilhos. Ela tem aqui a sala de ficar, onde está aquele grande sofazão, aquele pedrito mais alto, com a coberta de madeira, e está aqui o alpendre. Então, essa área social tem um lavabozinho aqui, tem uma dispensazinha próxima à cozinha. Quem chega aqui a partir da garagem pode entrar por aqui, já chegar direto na casa, pode vir aqui pelo hall, assim, a casa permite várias possibilidades. E aqui está toda a área de serviço, né? Um dormitório, um banheiro de serviço, um depósito,
uma área para varal, uma lavanderia, a gente tem aqui também um armáriozinho aqui no final desse corredor. Esse elemento aqui, como aquele elemento de articulação, é aquele cantinho da leitura. A casa, esses desníveis não foram forçados, eles são adaptações à topografia do lote. Então, você desce para vir aqui para a sala, ou sobe aqui, pega a circulação, tem aqui 1, 2, 3, 4 suítes, sendo a última a suíte master, e aqui toda essa área do varandão aqui na frente dos quartos. E a ideia é que quem está aqui dentro, eu tenho aquele septo de pedra aqui, que meio que ele está autossuficiente para você estar sentado e ninguém lá de fora lhe ver. E se você vira a cabeça e olha ali, você vai ver o céu, você vai ver as plantas, você vai ver que você está num lugar aberto. Essa planta, essa que eu mostrei aqui, que a gente apresentou no outro projeto, é um desenho, é uma humanização de um desenho digital. Tá? Um desenho digital, eu fiz um desenho à mão em cima, outro aqui, e aqui é a planta que se consolida, que vai, você vê que não é parecida, não, é exatamente a mesma planta que a gente apresentou no outro projeto, que vira a obra construída dessa casa. E aí é uma foto de como ficou essa casa depois que a gente terminou todo esse processo de obra, de execução, e está lá. A casa, essa foto mostra bem, né, como esses caminhos aconteceram. Isso é uma pedra muito simples, de baixo custo, que é paralelepípedo, que a gente usa para fazer calçamento de rua por aqui. A gente resolveu usar essa pedra para fazer os acessos. Os acessos de veículo, a depender da grama crescer um pouquinho, quando você está em perspectiva, você quase não vê essas pedras, porque a gente acentuou essas pedras com um afastamento entre elas, então a grama cresce, então fica firme o suficiente para o carro passar, mas é quase como se fosse um gramadão quando você está lá na perspectiva. E aqui vocês vão perceber nas fotos que vem na sequência o nosso esforço para que essa casa não tivesse interferência com as árvores que já estavam postas aqui no terreno. Primeiro elemento que eu acho que vale muito a pena a gente falar é a coberta. Então, essa coberta, isso é telha cerâmica simples, material fabricado aqui na região, e a gente resolveu criar essas mãos de força, e na proporção que a coberta vem descendo, esse V vai precisando abrir o ângulo para poder receber as linhas de madeira. Então, criou um elemento aqui extremamente original, que é um dos protagonistas aqui da chegada. E vocês percebem aqui o cuidado que a gente tem, assim, sabe? É a madeira, mas a madeira não é diretamente chumbada dentro do concreto. A gente cria umas peças de conexão, de interface, que a gente usa metal, então a gente chumba o metal no concreto e, de alguma forma, a gente cria essas interfaces em que a madeira é cortada e parafusada dentro desse metal. É um detalhe que eu acho que refina muito. E aqui vocês podem ver assim, o cuidado, sabe? A lumináriazinha que é exatamente da mesma dimensão dessa peça metálica, e aí as coisas todas conversam no final das contas e fazem sentido. Essa é uma imagem da casa com as luzes acesas, é uma casa que tem uma luminotécnica que eu acho que ficou muito satisfatória, e eu tive lá recentemente, assim, essa casa está muito mais bonita, porque por mais que essa casa, a gente já teve a sorte, não pegou aquele terreno liso, a gente pegou um terreno com várias árvores e aproveitou essas árvores, mas mesmo assim, o que foi implantado no paisagismo, é claro que precisa de um pouquinho de tempo, e aí depois desse tempo, essa coisa se consolida e o resultado é que vai passando o tempo, essa casa vai ficando mais bonita, sabe? Então, Pablo, a partir... Pois não? aproveitando a imagem que você falou da cobertura, deixa eu só colocar uma pergunta aqui da Thaís, que ela fala assim: Pablo, o desenho dos seus telhados chama muita atenção pela complexidade. Como foi o processo de aprendizado para chegar nesse equilíbrio entre beleza e execução? Está muito ligado àquela história que eu falei no começo, a aprender com quem sabe, com os mestres. E aí eu vou falar desde o mestre arquiteto, eu vou aproveitar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse livro aqui, ó, vocês procurem, da editora CEP,
Van den Kolk, que foi lançado agora, no mês passado. Esse livro, Van den Kolk, lindo livro, lindo livro. Van den Kolk é um ícone modernista pernambucano que, que recebeu agora essa justa publicação. Ele foi meu mestre, foi com ele que eu aprendi boa parte do que é ser arquiteto. E Van den Kolk era craque nisso, então eu já aprendi um bocado de coisa com ele. E, além de Van den Kolk, eu vou dizer a vocês que o fazer uma coberta lhe ensina a você melhorar na próxima, e na próxima você já, eita, na próxima eu vou fazer isso aqui, em vez de assim eu vou fazer assado. Eita, se eu fizer o beiral assim, ele cede um pouquinho, então na próxima eu vou diminuir. Então você vai aprendendo e vai, claro, dentro das limitações do material, você tem que saber pré-dimensionar. Eu vou precisar de uma madeira de X polegadas para vencer um vão assim, assim, assado. Então, o tempo vai ensinando isso a gente, os executores lá na ponta vão ensinando isso para a gente também, e o resultado é que a gente vai tentando sair dessa zona de conforto, tentando uma coisa cada vez mais ousada. Essa casa aí é um exemplo disso. Esse tipo de coberta que a gente está usando, gente, inclusive, João é mineiro, né? A gente está usando Sim. a gente chama de coberta mineira, né? Aqui, porque é uma coberta que não usa ripa. Ela só usa os caibros que vão descendo na mesma direção da telha. E eu acho uma coberta muito bonita. Inclusive, você vê que eu faço um esforço para não usar forro. Eu acho essa coberta tão bonita que eu só uso forro na parte interna da casa por questões de acústica, por questões de poeira e tal. Mas, assim, na área externa eu gosto de deixar aparente, porque eu acho que ele é suficientemente belo para ficar assim exposto. É o caso aí, você vê nessa imagem aí da varanda, como pelo fato de não ter ripas, a gente vai tendo uma linguagem, uma leitura linear em apenas uma direção. Então, caibro e telha estão descendo na mesma direção. Então, fica uma leitura que eu acho muito bonita, muito lisa, muito limpa. Essa imagem da esquerda mostra o acesso, além de ter um modelo aqui, ó, modelo internacional que eu posso estar. A gente desce aqui essa rampa para chegar no nível da, da, da varanda que circula a sala e chega aqui. Você desceu por ali, você vai chegar aqui, ó, nesse varandão, e aqui dá para ver perfeitamente a intenção do projeto, que era: vamos ficar dentro dessa varanda, sentado nessa cadeira, e ninguém que passa lá na rua vai entender nada, vai devassar a intimidade desse lar, entende? Então, mesmo que você está aqui aberto, completamente integrado com a natureza, mas você está protegido ali dos olhares externos. A gente usou materiais muito tradicionais aqui, né? O barro Caruaru é o maior centro de arte figurativa da América Latina, Alto Moura. A gente tem uma tradição muito forte aqui com barro. Então, a gente usou essas peças, essas placas de tijoleira. Normalmente, elas aqui no mercado elas são 30 por 30, mas aqui a gente pediu para fazer na cidade vizinha, Bezerros. A gente fez ela 20 por 20. Então, elas vêm com uns certos defeitos que eu acho que são uma grande potencialidade da pedra, porque assim, umas ficam mais escuras, outras mais vermelhas, outras mais claras, e eu acho que esse painel é um negócio que fica muito, muito bonito. Você vê o detalhe aqui, o cuidado da gente, né, a estrutura metálica que eu expliquei lá naquelas mãos de força, aqui também as colunas não encostam no chão, elas pousam em cima de uma peçazinha metálica. A tijoleira que vem, ó, a gente começa com a pedra inteira aqui, começa com a pedra inteira dentro. E a gente, como ia precisar ter um trincho, a gente não gosta de deixar a pedra dando pedra quebrada aqui nos finais, então a gente cria um trincho assim, uma paginação de trincho assim no meio do ambiente. Você vê como esse ambiente dessa varanda é integrado com jardins, como a casa, a área íntima da casa, essa sala de ficar, é completamente transparente, não tem parede praticamente, aí você está todo de vidro, né? São 3 lados de vidro voltados para esses alpendres, para esse jardim. Então, é uma casa onde o espaço é muito fluido, né? O dentro e o fora, eles se misturam. Ô, Pablo, Pois só me não? permite um comentário que eu gosto muito de gastronomia. É, e não pela questão do luxo, não, pelo saber mesmo, pelo fazer. Me encanta muito. Eu acho que ela flerta muito até com a arquitetura, assim, o processo de criação e tudo.
E na gastronomia eu percebo muito isso, assim, sobretudo a técnica, mas é você levar aquilo a um nível, sabe, ao ponto levar a técnica ao máximo para que você consiga atrair a beleza, né? E quando eu Isso. olho a sua fala, eu vejo isso também, assim, esses detalhes, não é só o encontro do piso, é essa preocupação do todo, né? Da onde se encaixa, onde que vai, como que vai isso vai se resultar lá no final, né? E eu vejo muito essa preocupação na gastronomia, eu vejo muita série, sigo muita coisa, e às vezes eu olho para a arquitetura e falo, gente, é a mesma coisa, só que a gente não está tendo essa preocupação. E quando eu vejo trabalhos como o seu, com esse requinte, é muito lindo de se ver, parabéns. E aí eu vou aproveitar aqui para colocar alguns comentários aqui que foram feitos. Fica à vontade. Primeiro, o Cristiano falou assim, ele perguntou, ele falou assim, vamos ser amigos? Preciso me inspirar muito nos seus projetos. KKKK. O Flávio falou que esse projeto é uma aula. São esses comentários. Legal. Ô, João, eu gostei muito dessa comparação que você faz com a gastronomia. Eu costumo comparar muito, eu costumo comparar muito com música. Uhum. Assim como, né, interessante, a gastronomia de fato, você leva ao extremo do potencial de cada ingrediente, cada coisa do jeito certo, para que aquele todo dê certo. Na Uhum. música, a gente tem isso, quando a gente imagina que uma música muitas vezes é feita de várias frequências de vários instrumentos e de alguma forma aquilo ali é equalizado para funcionar como um todo, e na arquitetura o paralelo é exatamente o mesmo, né? Uhum. É, é arte, mas é técnica que é tocada por outras pessoas, porque eu dependo do saber do camarada que assentou esse forro de lambril, do cara que vai colocar esse vidro, do cara que vai fazer esse piso de cimento queimado, esse móvel, então, ou esse estofado desse sofá. Então, assim, é muita gente tocando nessa orquestra Sim. para, no final, fazer sentido essa casa como um todo. É um todo feito de várias partes, né? E cada partezinha dessa, eu acho que quanto mais cada parte dessa conversa com o todo, melhor a coisa vai ficando. Uhum. Essa imagem aqui, eu vou falar tem uma particularidade aqui, que é esse fechamento dessa parte superior aqui, nesse triângulo, é um triângulo, são dois trapézios. A gente aqui, no primeiro momento, pensou em colocar vidro, depois a gente não fazia muito sentido ser vidro, porque era uma frente norte, e em algum momento a gente ia até estar dando sorte ao azar do sol querer entrar por aí e tal, então a gente resolveu que seria melhor, assim, que isso tivesse meio como uma persiana, assim, meio semi-aberta, e a gente resolveu para cá trazer uma técnica muito tradicional das construções espontâneas, mais sertanejas, mais simples, que é a taipa de mão, né? Pau a pique. Então é feita uma estrutura de vara e é colocado o barro e esse barro é alisado por ali e ele vai ficando ali. Então a gente fez isso, aí as particularidades, né? Aí vai descobrir que para fazer isso, essa casa tem dois experimentos com taipa, o segundo é a taipa de pilão, daqui a pouco aparece lá Uhum. atrás, mas essa aqui é a taipa de mão, aí a gente foi aprender que taipa de mão tem que ser feita com barro de formigueiro, aí aí tá a aventura de você ser o construtor das suas Uhum. ideias, né? Você inventa essas coisas, depois se vira para fazer essa coisa virar real. Aí tem que Então arcar, né? lá vai Pablo e Kleber atrás de um formigueiro para poder tirar o barro de formigueiro para poder fazer essa parede aí. Mas no final é um negócio assim, um elemento extremamente que foi muito bem aceito pela arquitetura e que eu acho que Uhum. tem toda uma riqueza de você ter essa história para contar dentro do contexto do projeto, né? Então Nossa, ela é uma muito. casa que aí, voltando para a discussão contemporânea do momento, do que é essa casa nordestina sertaneja, eu acho que eu não estou mostrando uma imagem aqui de nenhuma casa da vovó, Uhum. e podia estar, tá? Porque para mim não tem nenhum problema fazer a casa da vovó. Eu acho que quem faz esse comentário está fazendo um comentário muito preconceituoso e muito pequeno. Tem gente de cabeça pequena. Eu vi até gente comparando isso com, porque isso fortalece um discurso
de extrema-direita, porque se fizer uma casa assim, é para voltar a fazer neoclássico. Tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Essa discussão não é essa discussão aí é outra. A discussão do momento é essa casa aqui, que vocês estão vendo na tela, isso aqui é arquitetura contemporânea, deve ser arquitetura de 2025. Isso não é greco-goiano, aquelas coisas brega cafona que se Sim. fazem imitando a arquitetura de outro tempo, não é isso. Mas isso aqui nunca quis ser um projeto que eu vi numa revista de alguém que fez na Bélgica. Ou isso aqui nunca quis ser uma casa, eu vou falar um exemplo positivo, sei lá, de arquiteto que eu gosto, Márcio Koga. Essa casa nunca quis ser uma casa de Márcio Koga. Não é isso. É justamente o contrário. Qual é a minha arquitetura? Qual é a arquitetura nordestina contemporânea? Então, essa casa é essa resposta. Essa aqui é uma casa nordestina contemporânea. Isso é arquitetura contemporânea, de ponta, de vanguarda. Isso aqui e a vanguarda está nisso, está no barro do formigueiro, porque esse aqui não vai ter em outro lugar. Isso aqui só vai ter aqui. Isso é você trazer o que é seu e dar valor a isso e botar num smoking, que é isso, é pegar uma coisa tão simples como essa e vestir isso de forma sofisticada, a ponto de você ter materiais como um piso de cimento queimado que está aqui conversando numa construção que vale milhões. Então, eu acho que o discurso está muito por aí. Teve gente que não teve nem profundidade de entender a profundidade da crítica. Tá? Então, foi bom ter sido agora, porque a gente está com isso bem quentinho na cabeça Já para coloca, criar né, essas Paulo? provocações. E é muito interessante você falar essa questão voltando à gastronomia, você falar do cupinzeiro, porque eu percebo muito isso na gastronomia, que eles têm é, uma sensibilidade muito grande e um orgulho muito grande das raízes. Então, e aí perceba, uma das gastronomias mais famosas é a francesa, né? A base da culinária mundial. Faz Uhum. sentido uma pessoa que mora na Amazônia produzir gastronomia francesa com Pois aquela, é. né, com aquela riqueza toda que ele tem? E Né? é isso que a gente percebe no seu trabalho. E, sobretudo, o que você diz, eu acho que faz todo sentido, porque o seu trabalho, você não busca fazer uma arquitetura nordestina, você busca, na verdade, fazer um projeto responsivo às condicionantes pré-existentes. E esta resposta sofisticada que você dá ao contexto faz com que a linguagem total, a plasticidade do seu projeto seja uma arquitetura nordestina. Mas eu acho que o caminho não é fazer uma arquitetura nordestina, né? Essa é a conclusão do todo. Eu me lembro que Van Gogh, que é um modernista, quando eu trabalhei com Van Gogh, ele já tem 70 e tantos anos, e estava muito assim, imagina, quase 20 anos atrás, ali eu estagiário, e começando muita conversa sobre sustentabilidade e Uhum. tal. Ele olhava assim, ele fazia, eu não estou entendendo, por que estão falando aí de umas coisas que eu sempre fiz? Que falando de sustentabilidade, tem que fazer a orientação solar para ter uma boa iluminação natural, uma boa ventilação natural, porque isso consome menos energia. E ele dizia, brincando, ele fazia, eu fiz isso a minha vida inteira, e de fato é isso, é exatamente. E a boa arquitetura, depois alguém vai dando nome a isso, né? vai se criando os movimentos, as ondas, mas a boa arquitetura sempre foi sustentável, sempre teve esse tipo de Uhum. preocupação, né? E a gente vai Sim. eu gosto muito dessa sua fala, não é que eu estou buscando fazer uma arquitetura nordestina, mas é que se o que eu faço é de verdade, se o que eu faço está com o coração aberto para receber essa influência do meu lugar, da minha Uhum. terra, do cheiro das coisas daqui, do tempero da coisa daqui, é natural que saia uma arquitetura daqui. Exato. Tá? E algo diferente disso vai soar uma tentativa de imitação de algo meio estranho. Exato. Eu coloquei aqui algumas imagens internas assim que vou falando, depois vocês podem fazer perguntas, se precisar, mas basicamente mostra esses ambientes em diferentes horários. Esse ambiente, enfatizando aqui que eu uso forro na madeira apenas nos ambientes internos. Você vê como parece lá com aquele croquisinho original, né? O primeiro croquisinho estava lá a sala com os sofás assim meio de cimento, a sala Sim. em 2 níveis, uma jardineira atrás do sofá,
a cozinha com os ladrilhos, ou até o tom de ladrilho meio esverdeado já estava lá desde o primeiro desenho do projeto. A gente aqui tem uma sorte danada que esses clientes aqui são um supra-sumo do bom gosto, sabe? Tudo que eles traziam para a gente incorporar, assim, um objeto de decoração, uma luminária, uma escultura, tudo que eles traziam era bonito. Então, isso aí é uma grande sorte também que a gente tem nesse projeto. A gente tem umas marcenarias extremamente bem feitas, bonitas, feitas por um marceneiro local aqui, que é Adaildo. O cara é um craque, um craque. E a gente tem esses elementos, assim, saber esse alpendre como esse grande protagonista também, assim. Aí você tem um fogão de lenha, sabe? É aquela casa que está agora aí, tem publicação, está na revista, estou aqui dando palestra, mas eu nunca fiz essa casa pensando em vou fazer uma casa para dar uma palestra sobre ela. Eu fiz uma casa pensando em criar ambientes onde essas pessoas vão se sentir felizes, onde quem mora aí, que é quem interessa, vai sentir que está no seu lugar. É isso que eu acho que essa casa, ou qualquer outra casa que eu faço, vai buscar. Não é que eu sou o arquiteto do pisozinho de barro, da parede de pedra, da coberta de telha, é porque a arquitetura que eu faço sempre vai ser mistura do que eu penso com o que o cliente me traz. Então, num caso como esse, bate muito o que eu penso com o que o cliente me traz, sabe? Então, é, é, não é uma busca obsessiva por usar materiais locais, não é isso, sabe? Não é isso. Esse não é a meta. Isso não é a meta. Isso é consequência. Minha busca é para isso aqui, ó, como é que essa pedra acaba aqui? Então, vamos botar uma placa de concreto aqui para não criar aquela quina viva com duas pedras, que é meio falso. Como é que a madeira, é o refinamento aqui de como é que a madeira pousa aqui em cima. Aí você vê que a gente conseguiu encontrar uma luminária que cabia certinho aqui, ó, na brechinha da madeira, para iluminar sempre essas colunas. Vocês veem aqui em mais detalhes como são feitos os encaixes de ancoragem dessas mãos de força, né? A gente tem, por exemplo, toda essa coberta aqui, ó, tem uma calha que ela está envelopada entre duas madeiras, assim, para captar toda a água da coberta e fazer reuso dessas águas. Essa imagem, esse ambiente é fantástico, que é o ambiente do cantinho de leitura, né? No croquis inicial o croquis inicial se parece muito com isso aqui. Depois surgiu essa rampa aqui que os clientes solicitaram, a gente solucionou por aqui. E a laje aqui, ó, uma laje inteira de concreto aparente, linda essa laje ficou. Aí você vê o refinamento, você vê que tem um cortezinho de uma pigadeira, você vê que a parede de tijolo manual que está caiado aqui, pintado de branco, tem uma plaquinha de concreto ali em cima para criar um elemento de água não escorrer e não ficar verde ali de lodo aqui o tempo todo. Esse ambiente que tem ali entre o fogão de lenha e essa salinha de leitura, eu estou mostrando fotos hoje que eu acho que não saiu nenhuma publicação dessa casa, mas eu acho lindo isso aqui. Tem essa jabuticabeira aí nesse ambiente aqui. Privilégio. Quem está aqui, quem está na cozinha está cozinhando aqui, vendo a jabuticabeira. Quem está na sala de leitura está aqui. Quem está lá na parte do fogãozinho de lenha está aqui também. O refinamento, né? Os pisos de cimento vão sempre acabando com uma peça com pisos de madeira, assim. A gente vai trazendo esse caminhante que está indo para os quartos para esse corredor, para esse não corredor, na verdade, né? Esse ambiente é um não corredor. Ele é uma circulação completamente aberta. Está aqui a parede de taipa de mão. A gente chamou uma parceria aí com a Lama, De pilão, pessoal né, Pablo? taipa de pilão. Eles trouxeram o conhecimento necessário para executar essa parede. Foi bem trabalhoso mesmo. Demorou até um bocado mais do que o que a gente previu no cronograma da obra, mas ficou lindo. Assim, é uma obra de arte, Uma né? obra de Então, arte. é o processo de criar aquelas formas e, fazendo a compactação de cada camada daquela. E aí, cada camada daquela a gente vai testando antes, fora, fazendo as colorações. Essa casa aqui, essa coisa da taipa de pilão, eu posso te dizer sem nenhum pudor que eu tinha visto a casa que os meninos da Azupitanga fizeram, Exatamente. que tem um sobradozinho que tem uma taipa de Ah, pilão sei. linda. E aí, quando eu vi, eu disse, eu vou fazer um negócio desse. Aí, fiquei sacando ali como é que André e Mapu tinham feito esse E negócio. E Pablo, aí, pois perdão. não?
Teve alguma resistência por parte dos clientes? Aquela máxima do barbeiro? Ou, é terra, é frágil? Não, eu acho que aqui a gente tinha uma relação de confiança muito grande entre os clientes e a gente, e eram clientes muito abertos a receber esses toques de arte na casa, sabe? Então, eu estudei muito. Quando a gente sai da zona de conforto, a gente fica inseguro, né? Isso é natural. Uhum, Foi minha primeira parede de tapa de pilão. Eu fui estudar um bocado como era que fazia, qual era o método correto. Essas paredes, hoje elas estão resinadas, com uma resina incolor, sem brilho. Então, assim, ela é um elemento, é uma obra de arte, eu acho, né, dentro da casa. E aí vem a nossa parte aqui, né, que a gente, por conta da taipa de pilão, a gente usou alisares nas portas bem mais largos, assim, eles têm 10 centímetros, porque aí a gente dá acabamento, uhum, o mesmo rodapé já sobe, formalizar, forma um rodateto, sabe, desce, vem criando essa moldura. Esses cuidados, ó, o cimento queimado, a gente não gosta de fazer a quina de cimento queimado, quebradiça, então vai com uma fininha de tijoleira por aqui, o tijolinho de barro daqui da região, aí a gente põe esse chapinha, essa plaquinha de concreto, porque senão ele vai ficando esverdeado uhum. né, vai criando musgo, então assim a gente cria essa pingadeira. É um elemento que eu acho, esse é um elemento que eu tenho usado muito recentemente, o tijolo maciço, feito vários experimentos. A gente terminou uma casa agora, aí, vizinha dessa, que é a Casa Chamego, que eu usei muitas tramas, assim, do tijolo um pouco mais vazado. Eu tenho feito muitos experimentos com o tijolo manual, e esse tijolo daqui, você vê que ele tem uma certa irregularidade, que dá um efeito de luz e sombra muito particular, mais um ângulo aí dessa circulação dos quartos, um ângulo. Ao contrário, isso aí já você percebe aí pela imagem, isso já é um finalzinho de tarde, quando o sol já está baixinho. Esse é o lado poente da casa. Você vê como o sol chega filtrado. Você ainda tem a parede de tapa de pilão, que é uma parede aí de uns 35 centímetros de espessura, criando uma barreira térmica entre os quartos e essa luz solar, né? E nos interiores dessa casa também, assim, os materiais são franciscanos, assim, pisos de cimento, aí a gente tem um mobiliário lindíssimo, assim, sempre são peças muito bem escolhidas. A gente nessa casa fez arquitetura interior, de execução, fizemos tudo, então a gente tem aqui, desde essa marcenaria executada, desenhada por nós, executada por Adaildo, aí as cortinas aqui de nossa querida Zeza, é uma pessoa da cidade que executa lindamente essas cortinas. Tem muitas luminárias assim mais artesanais, um bocado é, de, um, de uma linha de artesanato de Aracaju, assim, que vem é, é, é bem particular, bem bonito, refinado, assim. E aqui você vê a completude de arquitetura, com iluminação, com instalações, como no final das contas tudo tem que casar. O banheiro da Suite Master, voltando lá para aquele croquezinho do início do processo, que é a ideia de ter os jardins integrados aos banheiros. A gente leva piso de cimento somente até a parte externa do box, então os boxes são decks vazados de madeira, e aí embaixo a gente tem o piso rebaixado e recolhe essa água. Esses decks são móveis para poder, de vez em quando, tirar e limpar. A gente usou o barro aqui, ó, nos banheiros também. Tem os elementos aqui, a gente não quis usar janela nesses banheiros, a gente usou uns elementos de cobogó bem altos que dão para a varanda. E essa imagem eu adoro porque ela mostra como o nosso esforço, você vê que não é coincidência, tá? A casa vem exatamente até onde seria o limite para a gente encostar na árvore, assim. Ó. Isso foi um esforço realmente, e essa é a recompensa do esforço, é você terminar uma obra e já ter árvores desse tamanho, parecendo que e são árvores assim ordinárias, árvores endêmicas da região, que são a jurema preta, então é uma árvore que acho que 90% das pessoas chegaria aí no primeiro dia de obra e derrubaria, e iria dizer, isso aí não tem valor não, tira e bota um IP. E não é o caso, assim, você vê como a arquitetura parece que ficou abraçada já dentro dessa vegetação que já existia e como fica mais fácil do que a gente entrar com aquele paisagismo que ia começar tudo do zero, né? Então, a varanda dos quartos dando para esse pátio central. Aí eu
esse slide eu achei bem legal. Quando eu vi aqui, tá aqui essa foto essa abertura aqui em moldura à varanda. A gente desenhou até a luminária. A lumináriazinha que está aqui na parede, a gente desenhou essa lumináriazinha de madeira, botou um bulbo LED ali, botou um vasinho com a suculenta em cada ponto de luminária desse. E aqui eu me lembro que foi na hora que a gente estava tentando, mesmo a gente começando meu discurso lá atrás, projeto é documento, tem que tarará, mas obra também tem essa etapa de criação que eu falei. Então, durante o processo da obra, aí chegou a ideia de como é que a gente vai resolver melhor essa janela do banheiro. Então, foi feito esse meio que um pixelado ali, usando os cobogós, misturando eles nessa linha mais alta da casa. Então, você vê aqui que é mesmo croquis feito assim em cima de uma imagem para chegar numa solução. E eu até gostei de trazer essas imagens aqui. Achei um barato fazer uma conversa assim, sobre um projeto só, para a gente entrar nesse tipo de detalhe. Assim, em algum momento, Cecília pediu para a gente criar uma porta aqui, fechando a área social em relação àquela sala de leitura. Então, a gente fez uma porta de madeira e vidro, e usou um puxador que é um galho, assim, e muita coisa sendo a partir do improviso, né? Embora tudo já esteja desenhado, sempre vai haver uma surpresinha ou outra que a gente tem que estar preparado para dar as respostas, né? Nenhum projeto acho que vai ter 100% das respostas. Então a gente sai por ali, ó, tirando foto, fazendo croquis em cima da foto e tentando encontrar jeitos de resolver as coisas sem atrapalhar o projeto. Isso aí são as imagens mais noturnas, estou finalizando já, mostrando o efeito da iluminação. Essas fotos fantásticas de Walter Dias, são lindas essas fotografias, eu gosto muito dessas que ele fez nesse horário. Aqui o espelho d'água, que essa casa já tem 3 anos. Recentemente, esse espelho d'água foi transformado numa piscina. Ficou linda também. A gente diminuiu um pouco a área de água por questões de manutenção, transformou numa piscina. Aqui mostra um cantinho da casa que apareceu durante o processo, né, que no que o terreno desceu aqui, a gente aproveitou esse espaço que sobrou e fez uma pequena academia de ginástica. O lado por fora daquela parede curva de tijolo que está perto da placa de pilão. Então, é uma fachada também que me agrada muito. Você vê aqui o nosso cuidado as janelas altas que estão aqui são as janelas de saída dos quartos, né? Cria circulação cruzada. Então, aqui no point, a gente tem a janela para o ar que entrou lá do outro lado poder sair. E aqui, ó, onde tem as máquinas de ar-condicionado, a gente usou o tijolo como uma trama para esconder, se não ver essas máquinas de ar-condicionado. E esse aqui eu achei esse achado aqui, umas imagens de quando a casa estava sendo executada ainda. Estava se transformando o sonho em realidade. Vocês veem como as árvores estavam bem colocadas aí, né? Já estava todo mundo bem grande, assim, a casa foi se apertando ali para caber. Umas imagens da obra, assim, que eu achei interessante colocar, né? Aqui vocês veem quando a gente ainda estava fazendo aquela parede de tijolo branco, enquanto a coberta vinha sendo montada por ali. Isso aqui é um negócio que eu achei bem interessante. Isso acontece de vez em quando nas obras, quando os terrenos são maiores, é que o pessoal, os pedreiros, os ajudantes, eles plantam por ali, eles vão passar meses por ali, então planta ali sempre uma couve, um coentro, cebolinha, porque aí na hora do almoço ele vai ali e colhe um temperinho fresco, uma coisinha para dar uma... Aí aqui eu achei, durante a obra aqui onde estava sendo feito o estoque das barras de aço, eles tinham feito uma hortazinha ali, eu tirei uma foto e achei que valia a pena a gente rememorar. Aqui uma imagem da parede de pedra, quando esse mosaico estava sendo montado ainda, os cobogós lá dos banheiros, que a gente estava montando esse quebra-cabeça. E, bom, gente, assim, a mensagem que eu deixo para quem gosta de arquitetura, para os estudantes e para quem está afim desse negócio, de fazer o diferente, de sair dessa casa padrão sem sal, sem gosto, que está sendo repetida no nosso tempo. Hoje, depois desse 1 ano do Paulo Patriota Arquiteto, depois dos 14 anos de Giral, eu posso dizer mais do que nunca que o diferente reverbera.
E quando ele reverbera, ele abre novas possibilidades, sempre. Pra você ter ideia, esse condomínio, essa casa foi um elemento muito diferente das... devia ter duas casas, assim, três casas com esse espírito de casa, bons projetos lá no condomínio, assim, mas muitas casas padrão, 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 padrão. E aí a gente terminou essa casa e nós já fizemos essa, no mesmo condomínio, a casa Chamego agora, assim, uma casa, posso dizer que é uma prima dessa daí, porque tem elementos, tem expectativas e buscas que vão muito no mesmo sentido, assim, daquela casa do afeto, do aconchego, daquela arquitetura das possibilidades e não só das respostas prontas, sabe? Então, a casa discreta, para mim, ela é isso. E eu fecho com essa frase que, para mim, ela é um resumo do que eu acredito. Porque eu ando num momento assim, eu tô ficando meio ranzinza, sabe? Com algumas coisas. É? E, Conte isso pra eu acho, nós. eu acho que é, eu gosto, eu quero cada dia deixar mais claro e dar mais valor ao que eu sei fazer. Eu sei Uhum, fazer casas como essa. Eu sei fazer de verdade para alguém lá dentro morar lá dentro. Isso aqui não é uhum, um render, sabe? Isso não é IA. Isso é real. Isso aqui é uma foto. Isso aqui vocês estão olhando para uma foto. E não é fácil, cara. O caminho entre terminar um desenho, um render legal e bacana, e chegar nisso aqui, uhum. mantendo as proporções, mantendo os detalhamentos, mantendo os refinamentos, esse caminho é muito árduo e muito pesado. Então, eu hoje sou um defensor muito grande desse negócio de que, ó, arquitetura é obra construída. Às vezes tem projetos que eu olho assim e me chama a atenção. Pô, que negócio legal, velho. Quando você dá uma segunda olhada, você para e pensa assim, e faz, cara, isso não fica em pé. Uhum. Isso não vai rolar. Sabe? Quando isso sair daqui do Instagram, isso for para a vida real, isso vai se transformar numa obra talvez um pouco parecida com esse projeto, mas não nesse projeto. E aí o que eu defendo muito que a nossa classe tenha cada dia mais esmero e mais profundidade no seu saber. Porque isso que a gente sabe, assim como um pedreiro, cara, um pedreiro sabe tanta coisa. Ele sabe Uhum. tanta coisa que eu acho que um pedreiro sabe mais do que boa parte dos arquitetos recém-formados que a gente tem. Porque, assim, o cara, para ser um pedreiro, se dizer um pedreiro, ele tem que saber prumo, nível, ele tem que saber ler Uhum. projeto, ele tem que saber assentar uma cerâmica, ele tem que saber fazer um reboco, ele sabe as fórmulas, as formulações de uma massa, se ela é para fazer um concreto magro, um concreto forte, uma massa fina, uma massa de reboco, um sarrafiado. Cada massa dessa tem uma receita diferente, tem proporções de cimento, areia, água, brita diferentes. Então, assim, é um saber muito específico que eu acho que a gente valoriza pouco, sabe? O saber Sim. do cara, de alguém que pega um projeto desse, assim, você entrega na mão dele e ele entrega essa coberta para você, pronta. Isso é um É. negócio que eu acho que a gente precisa valorizar cada dia Valorizar. mais e mais, né? E que Sim. a gente, como arquiteto, valorize o nosso saber. Porque, assim, tudo isso eu escutei essa frase de um músico amigo, Juliano Holanda. Eu acho que ele disse que essa frase é de Júnior Black, um artista pernambucano que já partiu. É assim, tudo que você vê por aí, cada carro que você vê andando, cada edifício construído, um dia já foi só um sonho na cabeça de alguém, né? Um Uhum. dia tudo já foi só um sonho na cabeça de alguém. Então, cada fotografia de um projeto de arquitetura legal que você olha num site, numa revista, você tem que imaginar que isso um dia foi somente uma ideia na cabeça de alguém, esse alguém, o arquiteto, que aí é a parte mais bonita que eu acho da nossa profissão. O Sim. dono da casa, ele tem esse desejo, mas ele não sabe como é o desejo dele. Uhum. Ele tem, velho, alguém tinha a vontade de ter essa varanda, mas ele não sabia direito como era essa varanda. E aí ele vai e contrata um arquiteto, entrega o sonho dele, ele entrega para você, arquiteto, o sonho dele. Ele vai
investir ali os recursos dele, muitas vezes são todas as economias da vida, e ele vai investir na sua ideia. Então, olha o tamanho da seriedade disso. É muita responsabilidade. E por isso eu tenho muito orgulho e eu não gosto de escutar nenhum arquiteto falando mal da sua profissão, sabe? Eu tenho muito orgulho de ser arquiteto. Eu tenho um grande orgulho, assim, quando alguém pergunta, tu faz o quê? Eu digo, sou arquiteto. Eu pronuncio Uhum. essas sílabas, assim, com gosto, sabe? Eu tenho muito orgulho, assim, como o cara fala, sou neurocirurgião, eu faço grande coisa, eu sou arquiteto, sabe? Eu falo isso com muito orgulho, então eu espero muito que, quando eu me disponho a vir fazer essas apresentações ou ir na universidade conversar, é muito pensando nessa pregação, assim, porque eu quero que cada Sim. vez mais pessoas, mais estudantes tenham orgulho e queiram ser arquitetos. Pronto, Ah, é isso, gente. Espero maravilha, muito que vocês Pablo. tenham gostado aí. Nossa, demais. É, deixa eu só aparecer aqui. É isso. Bom, eu só vou te pedir para parar de compartilhar, que aí que a galera tá vendo, tipo, Parar de multiplicar. compartilhar. Aí. Cara, primeiro eu só fazer dois comentários e a gente vai para as perguntas para a gente finalizar. Primeiro essa questão do pedreiro, né? Hoje mesmo eu estava na obra e eu concordo muito com você, assim, eu como, né, tem 5 anos que eu me formei, eu fico lá tietando eles, aí eu chego e falo assim, gente, eu não tô vigiando vocês, tá? Eu tô aqui aprendendo com vocês. Porque realmente é isso. E aí hoje até aconteceu uma situação que tava o engenheiro, eu, o arquiteto, e o pedreiro. E o pedreiro deu uma solução, e aí ele falou, ó, mas vocês que sabem, tipo assim, eu não sou ninguém aqui. Aí eu falei, Binho, é você que manda nessa obra, ele chama Binho, né? Falei, aí ele riu, assim, o engenheiro falou, é mesmo, Binho, você que manda nessa obra, assim. Mas a gente brinca isso com ele, mas realmente são soluções muito qualificadas, assim, né? Às vezes é o que você disse, a gente passa, por mais que a gente tente achar aquela solução perfeita no papel, mas às vezes chega na obra e a parede não está no nível, e sei lá, vai acontecer alguma coisa que não vai bater, ou alguma interferência vai ter, e ele sempre dá uma solução. Então isso é muito legal. E o outro ponto que eu estava pensando na sua apresentação, que eu também achei interessante, que é, fazendo a última analogia com a gastronomia, tem uma coisa que eu acho muito linda também na gastronomia, que é o respeito pela vida. Então, tipo, se eles matam uma galinha ou um pato, eles vão utilizar até os ossos para honrar aquilo, né? Não pode desperdiçar de forma alguma aquele alimento, aquela vida que foi sacrificada. E eu fiquei pensando nisso no seu projeto, como você não foi tirando com o terreno, como você aproveitou tudo que podia ali, né, daquele terreno, as árvores, tudo a vida que tinha ali, e eu achei isso também muito bonito. Então, parabéns por tudo isso. E só para a gente finalizar aqui, só ler a pergunta da Thaís, que ela disse assim: com tanto tempo de profissão e sucesso, o repertório ainda é uma coisa que você busca ativamente? E onde que está a sua inspiração hoje? João, tem uma coisa curiosa para falar sobre repertório e Hum, sobre portfólio. Esse ano foi um ano de. Essa oportunidade de parar o giral e recomeçar me tirou de uma zona de conforto, porque de repente é justamente isso, pô, já sei fazer casa, já sei fazer prédio, estou aqui faz 18 anos que estou fazendo isso. É uma casa faz assim. E aí, esse chacoalhar de você começar um novo escritório me fez parar para pensar, e foi muito bom parar para pensar, porque realmente a gente não para para pensar nessas coisas. uhum, E quando eu estava pensando sobre isso, sobre que arquitetura e tal, e aí você sabe como essa casa chama outra casa de alguém que gostou do estilo dessa casa e quer algo parecido. Aí outra pessoa já foi naquela, já chama que é algo parecido. Aí hoje eu estou num momento de o contrário do que essa pergunta sugere. Eu não uhum, estou procurando exatamente passar uma linha e dizer esse é o meu traço, quero que todos reconheçam que essa é a arquitetura de Pablo Patriarca. Eu estou no contrário disso. uhum, Eu estou não, o que eu mais quero é não ficar marcado e identificado por um tipo específico de arquitetura para daqui a pouco todo mundo achar que o que eu faço é aquela casa de telha canal com piso de tijoleira e telha cerâmica.
Eu estou no contrário. Sim. Eu faço casas interessantes, eu faço projetos interessantes, eu gosto de viajar. E se o cliente quiser viajar comigo, vamos embora, vamos fazer a coisa mais fora da caixinha possível. Então, Uhum. eu fico me negando. Isso é um negócio muito curioso, porque assim, essa naturalidade de um cliente procurar a gente porque já foi na casa e queria alguma coisa parecida, isso é claro que isso vai acontecer quando um projeto é bom. E Sim. aí é muito curioso aí eu ficar negando isso. Eu faço, pô, mas nessa casa eu já fiz, pô, eu não quero fazer outra dessa. Eu não quero fazer outra casa discreta. Então vamos por aqui. Aí, pô, vai sair agora, a gente está terminando agora a próxima casa da gente. Assim, eu tô vibrando com uma casa que chama Casa Fogo, que a gente está fazendo na Serra. É uma casa Uhum. toda de estrutura metálica, pintada de preto, paredes. Aí eu fiz um jogo, o terreno é super difícil, tem uma pedra do Ah, eu tamanho de um sei, essa casa carro é no meio do linda. terreno. E assim, ela não tem nada a ver com a casa discreta. Não, Nada, nada, é, nada, realmente. nada, nada a ver. Então, assim, eu fico super interessado em fazer outra coisa. Eu quero que o meu repertório seja um leque, que eu Uhum. possa viajar em cada uma dessas possibilidades, sabe? Então, hoje eu estou muito menos interessado em procurar qual a minha linha de projeto e muito mais interessado em fazer projetos diferentes do que seria a expectativa de Pablo Patriota dessas casas que estão aí. Uhum. Legal, maravilha, cara. E dá pra ver que realmente a arquitetura pulsa em você. Você fala com muita paixão e eu acho que isso é muito cativante, é muito lindo. O Cris falou assim, muita responsabilidade. O Emílio disse, bonito ver como gestos arquitetônicos conscientes colocam. Espera, gente, eu tenho que aproximar, não vou enxergar. Conscientes colocam o morar e o cotidiano no centro do projeto. Parabéns pelo trabalho. E o Cristiano, falou: Nossa, é injeção de ânimo. Obrigado, pessoal. Que bom, que bom. Missão cumprida, então. Missão cumprida. Pablo, e eu vou fazer uma coisa que eu não sei se é uma coisa meio indiscreta, mas eu vou fazer você jurar aqui em público que você vai trazer essa outra casa pra gente numa próxima edição da live da série Tá Repertório. bom, tá bom. Me chama que a gente faz. A gente pega uma sexta-feira à tarde assim e faz outra conversa dessa. Eu Maravilha. faço com o maior prazer. Faço com o maior prazer. Ai, que bom. Cara, muito obrigado. Eu, assim, 17 pessoas numa sexta-feira, cara, as pessoas queriam muito ver essa casa. Sexta-feira eu te falei, na sexta-feira realmente é uma data complicada, mas eu espero que essa live chegue e eu vou divulgar para que essa live chegue o máximo de pessoas possível, né? Porque é sobretudo pela qualidade do projeto, pela sua paixão, pelo que você demonstra, sobre os processos. Eu acho que é isso que a gente busca aqui nesse canal, divulgar esse tipo de arquitetura, porque é, eu vejo um desencontro, sabe, Pablo? Assim, eu vejo que de um lado as coisas estão meio turvas, assim, porque de um lado tem esses profissionais que querem fazer boa arquitetura, mas não conseguem, aí a gente tem raízes profundas nisso, no processo da faculdade, não tiveram uma boa formação, então, e olham para você, para sua arquitetura e falam, poxa, mas eu queria produzir igual o Pablo produz, mas não consegue. Né? Então, você tem esses caminhos, eu acho que um deles é o repertório, então eu bato muito nessa tecla. Se você não sabe o que é o que, né, igual na gastronomia, se você não experimenta, se você não sabe o que é bom, como que você vai produzir, né? Como que você vai... E a arquitetura é a mesma coisa, a música é a mesma coisa, né? Se você não Isso, escuta boa exato. música, como você produz boa música? Então eu acredito muito nisso. Então, assim, foi lindo, maravilhoso. E, novamente, muito obrigado. Parabéns pelas premiações, mais do que merecido. Tava te Obrigado. acompanhando lá, vi que recentemente, né, saiu do IAB. E que venham, assim, caminhões de premiações aí, porque você merece, cara. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Estou à disposição de vocês. Eu espero que se a gente tocou aí o coração e a mente de um arquiteto que seja, para mim, acho que já Não valeu tenho a pena dúvida. essa conversa, né? A gente, e a internet tem essa facilidade, né? A gente tá colocando aqui, mas vai ficar no ar e eu tenho certeza que muita gente vai ver e vai procurar. Sim, E falar de arquitetura é um negócio que me interessa, então é. fico muito feliz de ter feito essa conversa hoje, tá bom?
Sim, show. Inclusive, gente, sigam lá o Pablo, Patriota, né, Pablo? Instagram. Isso, isso. Aí o Flávio tá falando aqui que riqueza de live e que prendeu a gente aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado, Pablo. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui com a gente numa sexta-feira, né? Num sextou, mas não tenho dúvida que vocês gostaram bastante. Então é isso, gente. Então até a próxima, Pablo. Valeu. Até mais, Falou, gente. obrigado. Tchau, tchau. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado.